É isso aí, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entrando aqui também pelo WhatsApp. Deus abençoe a vida de todos vocês, em o nome do Senhor Jesus. Estamos aí começando essa live. Muito boa noite mesmo. Deus seja engrandecido sobre vossas vidas. Aleluia. Lucas já chegou aí. Marcos Gentil, boa noite, Deus te abençoe. Deixa eu só ver a conexão aqui direitinho aqui. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, deixa eu sair daqui. Vamos lá, deixa eu entrar aqui na outra rede. Aqui em cima. Vamos lá, cenas ao vivo. Vamos lá. Vamos lá. Verificando conexão. Boa noite a todos que estão se achegando aí. Deus abençoe vocês ricamente. Eu estou tentando entrar pelo Instagram também, mas está dando algum probleminha aqui, não está conectando. Vamos ver aqui o que está ocorrendo. Está ligadinho aqui, verificando conexão. Vamos lá, já ele entra. Amém? Boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe vocês ricamente, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor R. Lima, e nós vamos aí com essa live, né, aí diante do Senhor, abençoada. Deixa eu só tentar arrumar esse outro celular aqui ao vivo. Vamos lá, ficando conexão. Está conectado isso aqui direito? Deixa eu ver. Desconectou. Vamos lá, botando aqui, ó. É isso aí, só exatamente eu entrei um pouquinho mais cedo para se desse algum probleminha, né? Mas está dando um probleminha aqui já. Vamos ver aqui Instagram. Aqui. Vamos lá. Agora vai. Ao vivo. Vamos lá. Deus seja louvado e engrandecido. Agora foi. Aleluia. Estou aí também no Instagram. Glória a Deus. Ele conseguiu. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, nós vamos começar com algumas coisas já na Oficina de Cristo, na Igreja Vida. Nós vamos ter aí um culto, uma sala fechada, só para empreendedores, só para empresários, empreendedores, né? Porque os dias, Deus tem me dado uma visão, ainda hoje eu estava falando com Deus nas madrugadas, eu mudei um pouquinho minha rotina, tenho ficado mais nas madrugadas orando e buscando a presença de Deus e respostas de Deus para os nossos dias de hoje. E Deus tem falado muito ao meu coração, Deus tem falado muito e tem me dado coisas maravilhosa. Nós estamos vivendo os tempos difíceis, mas nós não podemos absorver o que esses tempos difíceis têm trazido para nós. Pelo contrário, nós temos que agora revelar a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé que nós fomos treinando, né? Lá no livro de Tiago, vocês lembram que a prova do quê? Da nossa fé, ela vai produzir o quê? Perseverança. Perseverança para quê? Para dias como estes, né? Para que nós possamos vencer esses dias. Então, se nós pararmos para viver o que este mundo está vivendo, nós não vamos conseguir viver as grandezas que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Então, nós vamos ter uma reunião, uma sala, né, fechada, às segunda-feiras, mais para empreendedores, né, e também para empresários, pessoas que são empresárias e que precisam de um norte, de uma direção. Eu pergunto para você, com tudo que você sabe, como que você vai se sobressair de uma falência mundial? Como que você vai se sobressair de uma falência mundial? Não é mais questão do Brasil, não é mais uma questão nacional. Olha, o país está em crise. Agora é uma questão onde Deus abrangeu o mundo todo está em crise. São mais de 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos,
e em outros países estão quebrando. E agora, o que vai ser de mim? Se você observar as coisas deste mundo e vivenciar as coisas desse mundo agora, você vai sofrer as consequências deste mundo. Então nós temos que ter o quê? Um norte, uma direção. E esse norte, essa direção é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai nos instruir nesses dias, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Em dias de trevas, nós temos que ter uma luz acesa para que nós possamos o quê? Para que nós simplesmente possamos ter o quê? A visão de onde nós vamos pisar e como que nós vamos caminhar nesses dias. Então esses são os dias. Virão dias ainda piores que esse. E nós temos que estarmos preparados e aprovados. Por isso que eu falo que muitas pessoas estão sofrendo nesses dias. E eu me compadeço com o sofrimento de pessoas que estão perdendo seus entes queridos, né? Estão aí sofrendo aí, uma angústia, uma tristeza, pessoas que foram diagnosticadas com doenças como a Covid, né? Então, nós temos observado o sofrimento dessas pessoas e o pânico que essas pessoas estão tendo, não é verdade? Então, chegou o momento de nós, que somos de Cristo, vivenciar, né, as grandezas de Deus. Né? Porque há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Deus faz acepção de pessoas em hipótese alguma. Deus não faz acepção de ninguém. A mesma bênção que ele tem para o A, ele tem para o B. Depende o que? Da obediência. A obediência. Mas é isso aí, são 8 horas, vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos entrarmos na palavra. Seria importante você observar essa palavra, essa mensagem, tá? Eu estarei explanando ela bem hoje, e se você colocar em prática, você vai se sobressair nesses dias de adversidade, amém? E depois eu dou um alô para todos vocês que estão nos acompanhando aí pelo Instagram e pelo Facebook, amém? Vamos fazer uma oração todos nós juntos, então? Em nome do Senhor Jesus, Pai Santo de amor e poder, em o nome do Senhor Jesus, na Tua presença eu estou e junto com a Tua amada igreja que está reunida nos lares, ó Pai, nos acompanhando através das redes sociais, eu peço ao Senhor a Tua bênção, Senhor, para que nós possamos revelar a Tua palavra a estes corações, a estas pessoas, trazer conforto e alívio, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, desde já abençoa aqueles que perderam entes queridos, não só pelo coronavírus, mas por outros tipos de doenças, que o Senhor, com Teu Santo Espírito, venham consolá-los. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Olha, você tem que ter 4 plataformas na tua vida. E elas, eu tenho falado dessas plataformas desde dezembro. Desde dezembro, que é o quê? Se projetar. Como que eu vou me projetar? Olha, Deus, Ele não faz nada antes dele anunciar algo para que nós não sejamos pegos de surpresa. Deus, Ele não faz absolutamente nada para nós, que somos cristãos, sem que antes Ele nos avise. Ele nos avisa. Então, quem está comigo sabe que desde dezembro eu estou ministrando uma plataforma de 4 pilares, que é o quê? Projetar, direcionar, executar e concretizar. Essa plataforma com 4 pilares é a base do que nós vamos ser nesse ano que nós estamos vivendo. E eu quero perguntar para você, como que você tem vivenciado? Ah, mas você não pode parar. O mundo parou. O reino de Deus, ele não parou. O reino de Deus,
ele continua. A sua vida continua. Enquanto você tem fôlego, você não pode parar. Você pode, sim, em dado momento, orar a Deus, pedir a Deus forças para essas vidas, para a sua vida, para a tua família. Mas você não pode parar. Você tem que prosseguir. Você tem que continuar com a tua vida. Sim ou não? Ou você vai ficar estacionado, ao Deus dará. Amém? Então, eu gostaria de entrar na palavra de Deus com vocês. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia no livro de Lucas, para você entender o que Deus quer fazer e o que Deus já fez, aliás, nas nossas vidas. Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: Jesus Cristo. Essa palavra também está no livro de Isaías. Isaías, ele profetizou essa mesma palavra há 800 anos antes de Jesus nascer. Depois de 800 anos, Jesus nasce e Jesus fala essas mesmas palavras que está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Amém? Para por aí, não fecha a tua Bíblia não. Jesus, ele veio para este mundo. E ele diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me capacitou para evangelizar, para trazer boas notícias aos pobres. Muitas pessoas, mas é aos pobres de espírito. Não, ele está falando o pobre financeiramente. Ele não está falando do pobre de espírito, essas coisas, porque logo em seguida ele continua dizendo assim: olha, para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Aí ele está falando dos cativos, dos oprimidos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Nós já vimos essa palavra, oprimido. E proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? Nós encontramos também no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5. Pega lá a tua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5. Vamos para lá. Diz assim, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos pobres, aos olhos do mundo, para serem o quê? Ricos no quê? É aí que eu gostaria que você parasse e refletisse. Olha, preste atenção. Capítulo 4 de Lucas, versículo 18 diz: Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? O Espírito Santo de Deus está sobre o Senhor Jesus. Né? Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Amém? Ele está falando de pessoas pobres, pessoas miseráveis. Né? Então ele veio para este povo. Como que o senhor sabe? Porque lá em Coríntios 8, 9 diz: pois já conheceis essa graça que nós estamos vendo aqui em Lucas capítulo 4, versículo 18. Paulo, ele fala dessa graça. Ele diz: pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus, ele veio, ele levou sobre ele toda a enfermidade, toda a doença, o castigo que nos traz a paz, tudo ele carregou sobre ele naquela cruz do Calvário. Então, às vezes as pessoas ficam: pastor, mas o senhor prega a teologia da prosperidade. Eu vou pregar a teologia do quê? Da miséria? Eu sirvo a um Deus que lá, segundo o livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, ele diz: minha é a prata, meu é o ouro. Os mais altos céus são do Senhor, mas a terra o Senhor Deus deu aos homens. Então ele deu coisas para nós conquistarmos aqui na terra. Amém? E o que paralisa a nossa conquista, muitas das vezes, é não saber os nossos direitos. Como que eu posso pregar a miséria
a falta de prosperidade, a falta de oportunidade para o pobre enriquecer, eu não estou falando com o rico, eu estou falando com a pessoa necessitada aqui agora. Nota que Tiago ele diz aqui, olha, ouvi, meus amados, capítulo 2 de Tiago, versículo 5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé. Preste atenção nessa palavra. Na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Aqui ele está falando sobre uma riqueza que se adquire através da fé. Ele está falando de uma riqueza que se adquire através da fé. Depois ele fala do quê? Da salvação. Ele fala, olha, ricos na fé e herdeiros do reino lá nos céus, do reino que prometeu aos que o amam. Então ele está falando de pobres aqui na terra, que necessitam ouvir o quê? A palavra de Deus e aprender a exercitar a fé para quebrar toda miséria, toda pobreza, toda malignidade do inferno que veio sobre a vida do ser humano para fazê-lo pobre. Você acha que Deus gosta de ver mendigos na rua, pessoas passando fome, sendo que a palavra dele diz o que? Jesus, a primeira coisa diz no capítulo 4, versículo 18, o Espírito, Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me capacitou, ele me ungiu para levar boas notícias a quem? Aos pobres. Aos pobres. Não é os pobres de espírito. Depois vem as pessoas que estão sofrendo as necessidades espirituais. Logo em seguida ele diz, na parte B do versículo 18, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, aqueles que estão escravizados, amarrados nas garras de Satanás. E dar recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Versículo 19, e proclamar o ano da graça do Senhor, e proclamar a salvação no Senhor. Então muitas pessoas, são usadas dentro da igreja para falar contra os direitos que todo cristão, que todo crente tem de enriquecer pela fé, Tiago está dizendo, no Senhor. Porque o Tiago, quase irmão de Jesus, ele diz bem claro, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos de quem? Aos olhos de Deus? Não, os pobres aos olhos do mundo, aos nossos olhos. Aos nossos olhos eu vejo uma pessoa, quem é pobre e quem é rico, sim ou não? Então é isso que Tiago, meio irmão de Jesus, está dizendo. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé. Ricos na fé é o quê? É acreditar na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são as tuas palavras. É aquela história que eu estava dizendo. O Tiago ele também fala que a fé sem obras ela é morta. Não adianta nada a gente encontrar um pobre na rua, dar o dinheiro para ele comer. Você como cristão, você peca se fazer isso. Você pega o seu dinheiro, dá o seu dinheiro para ele comer e não ensina ele a se libertar do quê? Da pobreza e da miséria. Tinha um rapaz aqui em Mojimirim que eu profetizei algo sobre a vida dele. Ele ficava no semáforo vendendo flores, tinha dia, e ele ia de terninho, de gravata, sabe? Um rapaz que todo mundo achava que ele era meio xarope da cabeça. E eu parava o carro ali, ele vinha, cada dia ele vinha com água no balde, né? Cheio de garrafinhas, com água com gás, ele oferecia. E eu profetizei algo na vida desse homem. Eu peguei e falei, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro aqui comigo, mas o que eu tenho eu te dou.
crê no Senhor Jesus Cristo e você vai prosperar, você vai sair desse semáforo e Deus vai te levar a patamares mais elevados. Sabe o que ele disse para mim? Glória a Deus. Eu precisava ouvir essa palavra. Você é crente? Eu falei, eu sou pastor. Então eu recebo essa profecia sobre minha vida, porque o dinheiro que eu estou ganhando aqui no semáforo, aí entra a parte de projetar, né? Ele diz, eu vou comprar livros para me aperfeiçoar na informática, para que eu possa ser, ele falou o nome da profissão lá, eu esqueci, mas ele já não está mais lá no semáforo, e eu tenho absoluta certeza que se ele na fé, acreditou na palavra de Deus, que ele disse que era cristão, ele já está vivenciando em meio a essa adversidade os sonhos e os planos dele. Vocês estão entendendo? Então, meu amado, minha amada, mas olha, o mundo está em crise, o reino de Deus não está. Deus está dando oportunidade para todos aqueles que estão se rendendo aos pés do Senhor e acreditando, tendo essa fé que Tiago nos ensina aqui, tá? A palavra de Deus aqui, nós já vimos aqui que o Senhor, né, ele foi ungido, Jesus Cristo ele foi ungido, né, para evangelizar os pobres, né? Agora Tiago, ele já pega e fala aqui no versículo 5, olha, ouçam meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Ele fala de tirar a pessoa da pobreza, da miséria, e ele fala de herdar o reino dos céus. Olha só que palavra abençoadora. Então, não adianta eu pegar uma esmola e esmolar o mendigo e não ensiná-lo a ser salvo. A ser salvo não da pobreza, a ser salvo deste mundo, porque este mundo está escravizando as pessoas. E as pessoas que estão escravizadas por este mundo vão sofrer, porque muitos já estão sofrendo nos dias de hoje. Mas eu tenho que fazer o quê? Anunciar o ano aceitável da salvação. Eu tenho que falar da salvação para esta pessoa. E olha, por incrível que pareça, meus amados, meus irmãos, olha, os irmãos que são da Igreja Vida, da Oficina de Cristo, os mendigos que dormem até hoje, lá na sacada do prédio, ali da Oficina de Cristo, todos eles ouviram falar da palavra de Deus, mas não tiveram fé para praticar a palavra de Deus e se rebelaram contra o Senhor e preferiram uma vida miserável de pedir esmola do que aprender a multiplicar aquilo que Deus colocou nas mãos deles. Sabia disso? A maior parte deles conhecem a Deus, mas não se entregaram. Ou você vai servir a esse Deus, né, o nosso Senhor, você não pode servir dois. Ou você vai servir o Senhor e a palavra, ser obediente à palavra dele, ou você simplesmente vai servir ao Deus você. Porque a palavra de Deus no livro de Salmos diz assim, vós sois deuses. Muitas pessoas, sem querer, se auto-colocam como deuses. Eu acho que tem que ser assim. Eu penso, quantas pessoas, quando a Bíblia contraria ela já se coloca como Deus. Por quê? A palavra de Deus está falando. Olha, nós estamos falando sobre finanças. Amém? A palavra de Deus está falando o quê? Trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus diz em Coríntios capítulo 9, versículo 6, o que semeia pouco, pouco colherá, o que semeia com fartura, colherá.
Cada um contribua segundo propôs no teu coração, não por necessidade, nem por tristeza, porque Deus ama aquele que faz com alegria. Amém? Aí a pessoa, ela ouve uma palavra dessa, como eu estou esclarecendo aqui em rede social, e as ministrações que nós vamos ter para empresários e empreendedores, você não precisa ser um empresário ainda, você só precisa ter o desejo de ser um empreendedor. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Aí a pessoa, eu fiquei ofendido, porque lá vem o pastor falar de dinheiro. Aleluia. Deus quer saber a quem que você confia, só isso. Por isso que Deus manda nós pregarmos sobre dízimo, oferta, sobre sacrifícios. Por isso. Nada mais, nada menos, por isso. Para saber o que está no teu coração. E muitas das vezes você é reprovado porque você se intitula alto Deus. Ah, mas eu acho que é assim. Não existe eu acho. Então você vai ter que arrancar as páginas da Bíblia que fala sobre essas coisas. Desde o princípio, a primeira oferta, Deus estava falando. Porque Deus é ofertante. Amém? Então, as pessoas às vezes se auto-intitulam Deus. Não, mas eu penso que é assim. Eu acho que está errado. Então, quando você faz isso, você está se colocando no lugar de um Deus. Não, eu. E a palavra de Deus fala de um Deus só. Aquele que diz, eu sou o que sou. Que é o Criador dos céus e da terra. Então, quando você se ofende, quando fala de dinheiro, é porque você é idólatra, você é avarento. Você é uma pessoa que ama mais o dinheiro do que... Ah, mas por que não doa para os pobres? Por causa disso que eu estou falando. Olha, havia uma ex-prostituta que comprou um perfume muito caro para Jesus. Tá? Ela comprou um perfume muito caro para Jesus, né? Se eu não me engano foi 300 denários. E ela foi e comprou esse perfume. Ela entrou e ungiu Jesus. E ali os discípulos de Jesus, eles arrazoavam entre si, dizendo, nossa, que desperdício, esse dinheiro não podia ser vendido, preste atenção, depois você vai lá e confere, amém? Esse dinheiro não poderia ser vendido e ter dado aos pobres. Jesus, sabendo o que eles estavam arrazoando entre si, disse o quê? Os pobres vocês sempre terão. Pobre é o que mais você vai ter para ajudar. Mas a mim nem sempre você vai ter. A mim vocês nem sempre terão para fazer o que esta mulher fez. A oferta de amor. Amém? Então, ela, com certeza, ela era uma prostituta, ela tinha o dinheirinho, ela fez o melhor para o Senhor Jesus. E Jesus, ele pega e diz, os pobres vocês sempre têm para ajudar. Mas a mim, como quem pode fazê-los enriquecer, nem sempre vocês terão. Por que nem sempre vocês terão? Porque quando a pessoa, ela diz, eu acho que tem que ser assim, contrariando o que está escrito na palavra de Deus, o que acontece com ela? Simplesmente, ela toma o lugar do Senhor. E aí, ela vai viver segundo o que ela pode fazer. E agora, nos dias de hoje, eu pergunto para você, como que você vai se virar num tempo onde tudo está escasso? Tudo. Saúde escassa, governo falido, países falidos, o mundo falido, em crise. Ah, mas eles estão ganhando. Não estão ganhando dinheiro. Você pode ter certeza que Deus está criando um juízo total sobre toda essa terra, para que todos saibam que Ele é Deus. E que nós não dependemos desse mundo, dependemos da provisão de Deus. Deus provou Abraão. Deus provou Abraão naquilo que ele tinha ali. Deus olhou para Abraão e viu, olha, agora ele tem um filho. Será que ele vai se afastar de mim? Deus provou Abraão. Deus prova o teu coração. E muitas das vezes você é reprovado. Você que, olha, é empreendedor e está vendo essa crise, está vendo... Como que eu vou começar do zero daqui para frente? Você precisa ter direcionamento. Você precisa ter lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ou você vai continuar caminhando em trevas, sem direção, sem saber o que fazer. Ou, como muitos estão fazendo,
Muitas pessoas estão recebendo rescisões, estão recebendo rescisões de contratos de empresa e não estão sabendo como agir. E daqui a pouquinho vão se ver em miséria, porque não aprenderam a ser rico para com Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina a sermos o quê? Ricos para com Deus. Então, você que é empreendedor, você que tem um negócio próprio, você que tem um sonho na tua mente de colocar um negócio próprio para funcionar agora em meio à crise, é o momento ideal para que você prospere. Mas você tem que prosperar no Senhor. E eu queria dizer para você, existem muitos dons e poucos têm falado do dom do quê? O dom de socorro, o dom de socorrer, o dom que os macedônios descobriram que tinham. E os macedônios não tinham dinheiro. Se você pegar a história dos macedônios, lá em Coríntios capítulo 8, eles viviam o quê? Numa profunda pobreza. Eles já eram pobres, eles viviam numa profunda pobreza. E o Senhor deu a graça para eles. Que graça é essa? Conhecer a palavra de Deus. Eles conheceram a palavra de Deus e se prontificaram em fazer algo. Mas Deus não fez eles enriquecer primeiro para que eles pudessem fazer. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, diz assim, olha, eu vou ler para vocês. Olha, a coleta para os cristãos da Judéia. Os macedônios, olha a posição dos macedônios. 2 Coríntios capítulo 8, diz assim, olha, e agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Ah, eles foram agraciados? Foram. Olha o que eles fizeram. Preste bem atenção, quem eram eles? Versículo 2. Em muita prova de tribulação. Em muita prova de tribulação. Eles não estavam numa boa, como você também nos dias de hoje não está vivendo numa boa. Olha aqui, em muitas provas de tribulação, houve abundância da sua alegria, ou do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Olha, eles viviam, entre tribulações, eles viviam numa profunda pobreza, e mesmo assim, eles encontraram a graça do Senhor Jesus. Encontrar a graça do Senhor Jesus é encontrar o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são as tuas palavras. Eles encontraram a graça na palavra de Deus. Eles ouviram falar dessa graça. Por quê, pastor, o senhor tem certeza? É questão de nós conjecturarmos e entrarmos ali na história deles e observar. Espera aí, como que eles tiveram fé para contribuir, para fazer algo, sendo eles pobres? A fé, ela só se manifesta de uma forma, meu irmão, minha irmã. A fé, ela não se manifesta de outra forma. Senão, olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? O que o mundo está falando? Não. De ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles criaram fé e acreditaram que mesmo estando eles aqui no capítulo 8 de 2 Coríntios, numa profunda pobreza, eles acreditaram o quê? Que poderiam prosperar. Mas havia regras para a prosperidade. Regras que o apóstolo Paulo aqui mesmo, no segundo texto do capítulo 9, nos ensina no versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. É uma colheita espiritual. Aquilo que você faz no material se revela no espiritual. É isso. O que Gálatas, aleluia, pô pastor, mas o senhor passeia pela Bíblia. Vamos lá para o livro de Gálatas. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os Gálatas. Gálatas, ele pega e fala aqui,
3, capítulo 3, peraí, errei aqui, Gálatas 3, preste atenção, olha o que o apóstolo Paulo fala. Será que vocês são tão loucos ou insensatos que, tendo começado pelo Espírito, começar pelo Espírito é começar pela fé, vivendo numa dimensão, numa esfera espiritual, começar pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio, pelo esforço das próprias mãos? Não por luta nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Então, os macedônios, eles conheceram essa graça porque eles viram uma oportunidade. E essa oportunidade não foi quando tudo estava bem. Eu quero que você entenda que os momentos mais difíceis que o ser humano passa são os momentos em que Deus mais opera na vida daqueles que creem nele. Houve escassez, houve fome na terra de Gerar. Isaac, como o pai dele, semeou naquela terra seca e colheu 100 vezes mais, porque ele tinha fé. Aleluia, glória a Deus. E continuando aqui, só no texto de 2 Coríntios, capítulo 8, olha, em muita prova de tribulação, houve abundância da sua alegria. Lembra que Paulo, no capítulo 9, fala, não por tristeza, eles foram alegres em fazer o que ele estava fazendo. E aí, olha, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Aí, continuando, pois, segundo as suas posses, eles não fizeram segundo aquilo que eles imaginavam. Eles fizeram segundo o que eles tinham na mão. Você está entendendo quando eu estou falando para você que não adianta você simplesmente, somente esmolar o mendigo e não ensinar o mendigo a ser salvo em Cristo Jesus e a enriquecer, sair desse espírito de miséria, de pobreza? Mas a maior parte deles são conhecedores da palavra de Deus e preferem esmolar, né, do que acreditar num Deus vivo. Um Deus que a graça veio por Jesus. Amém? Mas a nossa fé é condicional. Existem condições para que a nossa fé se materialize. Então, o que eu faço no mundo material reflete no meu mundo espiritual. Quando eu mostro no mundo material que eu vivo, que eu acredito em Deus e não nas coisas deste mundo, eu estou simplesmente colocando a minha vida nas mãos daquele que tudo pode fazer por mim. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, você olha, por que você está ministrando isso, pastor? Porque muitos fizeram planos e projetos no começo do ano. Participaram, pegaram suas folhas de projeto e se projetaram. E muitos que estão com a sua pasta, a sua folha do seu projeto, estão desanimados agora. Por que estão desanimados? Porque simplesmente perderam a fé. Olha, essa madrugada Deus me deu ali uma visão. Eu estava falando com Deus. E eu comecei a falar com o Senhor e o Senhor disse para mim, filho, olha, agora chegou o momento das pessoas famintas e sedentas. Se cumpriu a palavra de Deus. Eis que enviarei fome, não de pão e não de água, mas de ouvir as minhas palavras. O povo está sedento. E Deus me mostrava colheitas grandiosas. Deus me mostrava semeaduras grandiosas. Deus me mostrava pessoas enriquecendo. Deus me mostrava pessoas prosperando. E eu acordei até que meio que assustado. Eu falei, meu Deus, né? E hoje eu mudei um pouco minha rotina. Eu tenho orado nas madrugadas agora, né? Ficado mais tempo nas madrugadas. E eu acordo, eu tenho que fazer uma caminhada. Quando eu estou caminhando, Deus fala comigo. Ou é andando de moto, ou é caminhando. Eu saí para fazer uma caminhada hoje. Eu estava caminhando e ali aonde eu caminho estava muito bonito, estava vazio, né? Eu tenho caminhado ao meio-dia, das 11 ao meio-dia, é um horário que não tem muita gente.
geralmente fica deserto ali. E eu estava caminhando, eu olhei 2 troncos de árvore. E eu vi ali no tronco daquelas árvores algo verdinho. Eu me aproximei, eu ia tirar uma foto, mas tinha muita capivara ali do lado. E eu falei, elas vão avançar em mim porque eu estou invadindo o território delas. E eu olhei verdadeiramente para toda planta, para toda árvore que, se for cortada, ao cheiro das águas ela brotará. Isso se materializa porque é a palavra de Deus. Eu vi os troncos cortados e um pequeno ramo verde no tronco da árvore brotando. Eu falei, Senhor. E aí eu comecei a andar e a observar. Eu observo muitas árvores, os pássaros. E eu comecei a observar. E Deus começou a falar comigo, filho, vai ser dessa forma. Olha, tudo aqui está podado. Os trabalhadores passaram aqui, podaram a grama, o mato, apararam. Está tudo novo. Fizeram uma pista de caminhada nova lá, uma pista para correr. Eu tenho até ali me aventurado em umas corridas, porque ficou muito bonito ali, a lagoa onde eu faço caminhada. E simplesmente Deus começou a falar, eu estou fazendo todas as coisas novas. Eu faço nova todas as coisas, meu filho. Então você vai ter que entrar com essa palavra que eu tenho treinado você há anos e anos, para que este povo desperte, para que este povo não venha sofrer, para que este povo tenha a marca de Cristo. A marca de Cristo não é somente o sangue de Cristo que me lava e me purifica. O sangue de Cristo me lava e me purifica, mas é a palavra de Cristo que me faz prosperar, que me faz sonhar. E muitos irmãos fizeram planos e projetos no começo do ano. Planos, projetos bonitos, mas se depararam com a primeira prova. A primeira prova que veio aí em meados depois do carnaval, né? Que foi essa pandemia. E aí em abril foi piorando, o negócio foi. E os crentes, eles pararam. Não estão agindo, eles ficaram paralisados. Quando a palavra de Deus diz que daqui para frente é pela fé. É pela fé. É pela fé, com fé e da fé. Por quê? O mundo está falido. O mundo faliu. O Brasil está falido. Aleluia. E você vai acreditar em político? Você está vendo os políticos roubando, aproveitando dessa situação no Brasil para tirar proveito, para roubar. Esse lugar que eu faço caminhada está há tantos anos jogado, largado. Quantas vezes eu tropecei ali e quase caí de cara no chão por falta de uma restauração. Mas chega ano político, esses caras saem da caverna para mostrar serviço. E eu não tenho medo de falar. Esses caras têm que trabalhar para nós, eles são empregados. Mas eles estão simplesmente roubando. No momento, o diabo, Satanás, porque essas pessoas são movidas pelo espírito do anticristo, espírito demoníaco, espírito do diabo. Então, esses caras, eles não ficam parados no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, eles estão querendo águia, eles estão extraindo oportunidade para enriquecer ilicitamente? Estão. E o crente que tem a palavra de um Deus vivo, que diz, minha é a prata, meu é o ouro. Aleluia. O crente que conhece a palavra de Deus, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26 ou 29, depois alguém confere aí, que ao pecador Deus dá muito trabalho para que ajunte, amontoe e venha entregar ao justo perante Deus. E quem é o justo perante Deus? Aqueles que estão em Cristo Jesus e são justificados pelo nosso Senhor Jesus. Então, as oportunidades estão aí. Se as trevas se aproveitam através da vida desses súditos satânicos, porque uma pessoa que no meio de uma pandemia é político, usa disso para roubar, meu Deus, aleluia, glória a Deus, porque eu sou crente. E você, crente, que tem a palavra de Deus no meio de uma pandemia, não está enxergando a oportunidade
para prosperar, para enriquecer, para fazer com que os seus planos, seus projetos venham a dar certo. Você se projetou, você está tendo a parte melhor, que é a direção, meu irmão. Olha, são 4 pilares numa plataforma, que é, olha, projetar, direcionar, executar e concretizar. Você está na melhor parte, você está usufruindo da direção de Deus, e a direção de Deus está aqui. Estou revelando para você na palavra de Deus. Aleluia. Estou mostrando para você biblicamente como que Deus, ele age nesses tempos. Olha, os macedônios, qual foi o tempo que eles encontraram a graça do Senhor Jesus? Em que tempo os macedônios enriqueceram? Foi no momento em que tudo estava bom? Quando tudo está bom, não sobra nada. Porque a palavra de Deus que nós lemos lá em Tiago, fala que os ricos são os que tiram. Os ricos desse mundo são os que roubam. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí ligadinho comigo, esse é o tempo. Esse é o tempo de você simplesmente prosperar. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos através da fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas preste atenção no versículo 6. Mas vós desonrastes o pobre. Não são os ricos desse mundo os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Mais um pouquinho para vocês. Não são eles os que blasfemam ou difamam o bom nome daquele a quem pertenceis? Não é eles que põem o teu nome no Serasa se você não pagar uma conta? Não é esses banqueiros? Vai quebrar tudo. Glória a Deus. Vai ter falência. Glória a Deus. Porque agora é a nossa vez. Pela fé. Agora é pela fé. Então, quando lá em dezembro eu comecei a ministrar sobre essa plataforma com 4 pilares: projetar, direcionar, executar e concretizar, Deus sabia o que estava falando. Não fui eu quem falei, foi Deus. Deus sabia desses tempos. Deus sabia desses dias que nós estaríamos vivendo. E esses dias que nós estamos vivendo, nós temos que unicamente se alicerçar na fé. É a lei da semeadura. É a lei do dar e dar-se-vos-á. Chegou o tempo, aleluia, de você mostrar e tapar a boca de todo mundo que zombava de você. Todo mundo que zombava de você. Eu me lembro que eu tive uma necessidade tão grande financeira, tão grande. E eu era pastor. Já era pastor. E tinha os tesoureiros da igreja. E uma vez eles pegaram um envelope como esse, com o meu nome, e: pastor, como que o senhor dá o dízimo? O senhor tem que pagar suas contas. Porque eu contava para os irmãos as minhas necessidades. E eu dizia para eles: é isso aqui, ó, essa minha fidelidade que vai me fazer pagar todas as minhas contas. E na época eu devia aí uns 300 e poucos mil reais. A 300 e poucos mil reais. Na época, na época 300 mil reais é como se fosse um dinheiro impossível para mim. Mas não para Deus. Deus, ele moveu os céus, ele moveu o que ele precisava mover, e eu paguei todas as minhas contas. Uma vez um irmão, veio cá, 2 irmãos, eu mostrei uma bíblia de cheques devolvidos, fui um por um pagando.
pagando. E até aquelas contas que muito crente fica esperando caducar para não pagar, eu paguei. Até as que tinham caducado. Eu fui um por um, porque Deus me provou e viu aonde eu estava colocando a minha confiança. Eu sabia que com o que eu tinha, eu não podia pagar toda aquela dívida. Mas, com a provisão dele, do meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, o dono da prata e do ouro, ele me proveu e me deu condições. Aleluia! Olha, eu vou dar mais um testemunho. A oficina de Cristo, ela me custou, de investimento, R$155 mil. Por quê? Nós entramos em 4 pastores. 2 pastores abandonaram. E um dos 2 era o que disse abertamente: eu vou pagar todas essas contas aqui. Amém? Eu não era para ser pastor da Oficina de Cristo. Eu sou pastor da Igreja Vida, que a Oficina de Cristo é um departamento. E essa dívida, pum! E eu fui várias vezes negociar. E eu lembro que, se o Edson Simoso estiver me assistindo, eu estava sentado na praça. Eu tinha encostado a moto, tinha ido no banco. Eu estava nervoso. Já era a quarta vez que eu tinha ido no banco. Eu estava louco, eu estava sentado ali naquele banco da praça, de frente com o banco. E o Edson ainda passou, eu nem vi que ele passou, porque eu estava de cabeça baixa, segurando o capacete, orando a Deus. Falando: Senhor, eu não aceito, ainda que eu tenha errado nas minhas escolhas, porque eu escolhi 2 pessoas que não serviam para apacentar. E coloquei no meu ministério, perto de mim, e quase comprometi o meu ministério. Mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, e reconhecemos que erramos, Deus, ele é maravilhoso. Por isso que o rei Davi, aprenda com a palavra de Deus. Caia eu, Davi disse, nas mãos do Senhor meu Deus, porque ele é infinito em misericórdias. Eu errei em colocar 2 pessoas no lugar aonde nunca deveria ter colocado como pastores, porque para mim não serve para ser pastores, não serve. E eu estava ali de cabeça baixa e eu falei: misericórdia. E aquele dia foi o dia. E Deus, eu creio que não durou 1 mês para dar a resposta. Eu precisava de um dinheiro para pagar. E Deus enriqueceu pessoas que estavam ali no ministério para que eu pudesse assim. Porque um dia eu estava na varanda da Oficina de Cristo, eu disse: assim como Deus agiu no meu passado, porque eu já conhecia, como Pedro conhecia Jesus. Ele sabia: peraí, se Jesus mandou, eu vou lá jogar o anzol e vou pegar o primeiro peixe e vai ter. Então eu conhecia o meu Senhor. Eu sabia que aquilo era só um momento na minha vida e que a qualquer momento a única coisa que iria me fazer sair daquilo era isso daqui: o meu dízimo e a minha oferta. E eu estava na varanda, estava eu e mais um irmão ali dizendo algo, e eu disse: assim como Deus agiu na vida de um outro irmão lá atrás, que eu peguei e disse para ele: olha, Deus vai te colocar um valor na tua mão e você nem sabe de onde vai vir, e você vai ser dizimista e ofertante fiel. Passou acho que uns 7, 8 dias, esse irmão ligou: pastor, me passa um número da conta da Igreja Vida, porque não dá para levar em dinheiro o que eu recebi. Aleluia. Glória a Deus. E eu sabia o tempo todo, eu estava naquela varanda, eu disse: como foi no passado, Deus vai agir de novo. É só uma aflição de espírito da minha parte. E uma pessoa levantou a mão: eu quero ser essa pessoa. E Deus abençoou essa pessoa. Dá um livro. Eu sei no Deus em quem eu tenho crido. Eu sei no Deus em quem eu acredito e anuncio para vocês. Se esse Deus não fosse o que eu estou dizendo para vocês, amado, eu seria o primeiro a não estar mais servindo a esse Deus. Eu seria o primeiro, mas eu vi tantas maravilhas, tantas grandezas desse Deus. O que é impossível para esse Deus?
na tua vida. Operando Deus, quem pode impedir o agir desse Deus na tua vida, meu irmão? Então é momento de você agir com a tua fé agora. Com o que você tem, com o que você viveu até agora, você conseguiu mudar o rumo da tua vida? Talvez Deus está fazendo aquela historinha da vaquinha. Aleluia. Já ouviu a historinha da vaquinha? Havia um monge e o seu discípulo que estavam passando ali por uma estrada e avistou ali uma pequena fazenda muito pobre. E eles foram até ali e pediram morada naquela fazenda para um pouso, para pousar uma noite ali. E ali simplesmente o discípulo chegou ao monge e disse para o monge: olha, mestre, eles são muito pobres, não tem como nós ajudarmos a ele? E aí o monge disse para o seu discípulo: vai nessa madrugada e joga a vaquinha que eles têm, que a vaquinha era a única renda, a única fonte de sustento que aquela família pobre tinha. Era a única coisa. Aleluia. E ali o monge pega e fala para o discípulo: olha, vai de madrugada quando ninguém está vendo, empurra aquela vaca para precipício abaixo e você vai enriquecer essa família pobre. E o discípulo ficou: poxa vida, mas eles já são pobres e eu vou tirar a única fonte de renda deles? Aleluia. E o discípulo de madrugada foi e empurrou a vaquinha, barranco lá, precipício abaixo. E a vaquinha se estrubuchou, morreu. E eles foram embora. E passado-se algum tempo, o monge já havia morrido e o discípulo tinha assumido o lugar do monge. E o discípulo estava ali passando novamente por aquela mesma estrada onde havia aquela fazenda de pobres. E ele avistou uma fazenda muito bela, muito bonita, muito abençoadora. E ele parou ali e encontrou ali com a mesma família. E simplesmente, glória a Deus, olha só o resultado dessa história. Aquela família, ela tinha a esperança só naquela vaquinha, mas nunca tinha aprendido outras coisas até então. E ali, um dos moradores daquela fazenda disse ali para o atual monge: olha, nós hospedamos vocês há um tempo atrás e a nossa única fonte de renda caiu precipício abaixo. Algum louco jogou ela lá para baixo. E daí nós aprendemos a cultivar a terra, aprendemos a plantar, aprendemos a fazer criação disso, daquilo e nos tornamos ricos. Entendeu a moral da história? Às vezes, o que você acha que você está perdendo é o que você está ganhando. É aonde você vai se autodescobrir no Senhor, nas grandezas de Deus. Amém? Eu vou parando por aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos de novo com a palavra de Deus. E eu quero deixar um recado. Segunda-feira eu vou abrir uma sala, mas uma sala limitada para pessoas empreendedoras, pessoas que são empresárias, somente. Por quê, pastor? Porque se eu ministrar coisas que outras pessoas não têm fé para ouvir, não adianta. Porque a palavra de Deus diz: uns têm fé para carne, outros têm para legumes. Então, eu sei pregar para quem tem fé para legumes, sei pregar para quem tem fé para carne. Então, eu vou estar trazendo uma ministração para quem tem o dom de socorro. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vou consagrar os dízimos e as ofertas, aproveitando essa fé. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Você que já depositou, transferiu para a conta bancária, para a conta do Santander, do Itaú. Amém? Eu já estarei consagrando também, em nome do Senhor Jesus. Você que vai fazer a transferência nessa noite, coloca na tua mente o valor que você vai fazer e eu vou abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro os dízimos e as ofertas trazidos ao Senhor, meu Deus, a este ministério, a esta obra, para que haja, Senhor, meu Deus, mantimento neste campo missionário, neste campo evangelístico, e o sustento dos ministros, ó Pai.
Em o nome do Senhor Jesus, multiplique esses valores em medidas incontáveis. E da mesma forma, Senhor, meu Deus, ó Pai, seja essa multiplicidade, ó Senhor, incontáveis sobre a vida, sobre todo dizimista e ofertante nesta obra. Pai, também, Senhor, meu Deus, eu quero orar, Senhor, por cada um que está ligadinho aí junto conosco, e abençoar a vida de cada um, Senhor, abençoar os lares deles, ó Senhor Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu quero, Senhor, meu Deus, também, ó Senhor, orar por essas famílias que estão sofrendo neste momento, Senhor. Meu Deus, pessoas que estão até mesmo com depressão, com crise de pânico, ó Pai. Meu Deus, visita esses lares, visita essas famílias, visita essas pessoas que estão acamadas num leito de enfermidade, com qualquer doença, Senhor. Meu Deus, seja ela qual for, em o nome do Senhor Jesus, nós, como ministro do Evangelho, paralisamos essas obras do mal contra essas vidas, essas famílias, em o nome do Senhor Jesus. E que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce unção e comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vocês. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe todos vocês que estão me acompanhando aqui pelo Instagram. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Domingo às 9 horas da manhã, nós temos culto em seu lar, amém? E na segunda-feira, às 8 horas da noite, uma sala, eu vou abrir essa sala, você me escreve em inbox, pastor, eu quero fazer parte dessa sala, só para empreendedores. Ah, pastor, mas eu não sou empresário. Empreendedor, você vai empreender, você vai aprender, você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um plano. No momento de escassez, é essa a nossa primeira matéria, amém? Não importa, pastor, mas eu não tenho nem, eu não estou falando que você tem que ter alguma coisa, você só tem que ter o seu sonho. O teu sonho é o maior combustível para te levar a lugares e a patamares mais elevados na sua vida, amém? Você que foi mandado embora, não importa, olha, em nome de Jesus, nós vamos abrir essa sala na segunda-feira às 8 horas da noite, amém? Terça-feira nós temos culto aberto aqui pela live, amém? Bom, vou ficando aqui na santa paz do Senhor Jesus e nós vamos nos falando aí pelas redes sociais, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vou encerrar aqui a do Instagram, tá encerrada, aleluia, glória a Deus, e tô faltando encerrar essa daqui. Deus abençoe a vida de todos vocês, amém? E até domingo às 9 horas da manhã. Deus abençoe, em nome de Jesus.